Muito boa noite, meus irmãos. Que tempo maravilhoso, né? Que noite especial de oração, noite especial da busca da presença de Deus. Esse tempo de oração é tão especial para a gente porque parece que faz com que a gente se torne mais leve na presença do Senhor. São tantas dificuldades, tantas lutas que passamos durante a semana, mas quando vivenciamos uma celebração como essa, seja onde você estiver, traz leveza ao nosso coração. Diferente de muitas pessoas que por aí andam com o coração pesado, né? Andam com o seu coração angustiado, levando um fardo pesado. E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Que fardo você carrega? Depois de vivenciar uma celebração como essa, um dia especial como esse, talvez você chegou agora e esteja se sentindo um pouco ainda cansado, sobrecarregado. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: que fardo você carrega? Nós vamos ver isso durante a mensagem de hoje, por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao verso 30. Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Quero convidar a você a tirar esse tempo de reflexão e pedir que o Espírito Santo de Deus ministre no mais profundo do seu coração. Vivenciamos esse momento de celebração, adoramos ao Senhor. Nós cremos, irmãos, que as canções que foram entoadas aqui nessa noite chegou ao trono da graça. Eu creio que as nossas orações que foram feitas aqui subiu até o trono do nosso Deus. Mas eu creio que agora, através do Espírito Santo de Deus e da palavra poderosa dele, a palavra do Senhor pode ser ministrada ao teu coração. Os versos que seguem diz o seguinte, Mateus, capítulo 11, dos versos 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que texto maravilhoso esse que o Evangelho de Mateus descreve a nós. Para que possamos entender exatamente o que Jesus está dizendo aqui no contexto, precisamos olhar para esse capítulo 11 de Mateus e entender aquilo que está acontecendo aqui. Como que Mateus ele traz isso para a gente sobre as palavras de Jesus para nós hoje. Mateus ele começa dizendo, nesse capítulo 11, falando do que está acontecendo aqui, e fica claro para nós, dentro desse capítulo 11, que aqui Jesus está nos seus primeiros momentos do seu ministério, onde Jesus está dando início ao seu ministério. Ele começa a falar um pouquinho sobre o reino dos céus, ele traz esperança ao povo de Israel, aqueles que estavam o ouvindo, aquelas pessoas que estavam sobrecarregadas e cansadas por conta do peso, da opressão, da lei, da culpa que a lei colocava sobre o coração deles. Ele estava pregando a paz e a esperança diante de um povo que estava com o coração pesado por conta da opressão que os fariseus, os religiosos da época, colocavam sobre os ombros do povo. E Jesus vem trazendo uma palavra de esperança ao povo de Israel. O povo de Israel, até esse momento aqui, estava carregando um fardo tão grande, queridos, um fardo tão pesado, que já não tinham mais forças para continuar carregando esse fardo. E aí Jesus, então, vem propondo para essas pessoas, nesses versos, um jugo suave e um leve fardo que só ele podia dar. Ou seja, paz, esperança e vida num Deus todo-poderoso para aqueles que amassem e buscassem esse Jesus maravilhoso. Entendendo aqui, olhando para esse texto, Jesus usa a figura do fardo, o jugo, o peso que as pessoas têm carregado naquela época por conta da lei e da opressão que eram impostas àquelas pessoas.
Mas aí eu volto a te fazer essa pergunta: que fardo você tem carregado? Que jugo está sobre os seus ombros? Que peso está travando você de avançar nessa vida, na sua vida espiritual, na sua família, no seu trabalho? O que Jesus propõe para você e para mim nessa noite é um jugo suave e um fardo leve, pois o fardo mais pesado, queridos, o próprio Jesus já levou na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter esse entendimento, que nós não precisamos mais carregar fardos pesados, porque o próprio Cristo, na cruz do Calvário, carregou esses fardos por nós. Hoje é dia dos pais, não é verdade? Eu estou assim meio bobo, né? Porque embora o meu filho ainda não tenha nascido, o Gabriel, hoje para mim, daqui uns dias ele está chegando, se Deus quiser, em nome de Jesus. E para mim está sendo o meu primeiro dia dos pais. Minha esposa ali preparou um delicioso café da manhã para mim, recebi alguns presentes. Isso está sendo muito especial, é muito legal, é uma alegria para mim. E é interessante como muitos pais gostam de fazer. Eu acho que muitos pais gostam de contar muitas histórias para os seus filhos, não é verdade? Foi assim comigo, eu ouvi muitas histórias do meu pai, e por falar nisso eu quero glorificar Deus também pela vida do meu pai. Mas é interessante que os pais gostam de contar histórias para os seus filhos. E eu quero ser um bom pai. E por conta disso eu já estou colecionando as minhas histórias. Eu vou ter muitas histórias mirabolantes, por sinal, para contar para o meu filho do ano em que ele vai nascer. Né? Daqui a alguns anos eu vou falar: meu filho, o ano de 2020, o ano que você nasceu, aconteceram histórias. E o pior, irmãos, não é o fato de eu contar essas histórias. O pior é que essas histórias serão verdades. E você vai poder comprovar isso se você estiver perto de mim. Veja bem, em 2020 aconteceu aqui na nossa cidade uma das maiores enchentes da história aqui da nossa cidade. Sofremos muito, muitas pessoas sofreram, coisas terríveis aconteceram, muita destruição aconteceu. Ainda em 2020 está acontecendo uma das maiores pandemias da história mundial. Isso está sendo terrível até hoje. É mais uma história que eu vou poder contar para o meu filho, se Deus assim permitir. E por fim, quando a gente estava pensando e pedindo a Deus para que essas coisas extraordinárias de 2020 acabassem logo, essa semana a gente pôde ver aí uma das maiores explosões de todos os tempos, lá no Líbano, na cidade de Beirute, uma explosão que aconteceu e que destruiu boa parte da cidade. Por isso precisamos continuar orando ali pela cidade de Beirute, pelos irmãos nossos cristãos, porque a explosão aconteceu num bairro onde tinha um dos maiores números cristãos na cidade. Precisamos continuar orando. E é interessante que essa história me fez perceber, ao olhar para essa última história, espero que em 2020 já as histórias acabem por aqui, mas a verdade é que, ao olhar os noticiários sobre esse último acontecimento dessa grande explosão, a explosão ela aconteceu, não se sabe ao certo, ainda estão investigando os fatos, se foi um atentado ou se foi um acidente, mas o que se sabe é que a explosão que aconteceu ali em Beirute, no Líbano, aconteceu por causa do armazenamento de um material químico chamado nitrato de amônio, que estava estocado há mais de 6 anos de maneira inadequada. É interessante, irmãos, que o nitrato de amônio, ele é mais conhecido aqui como adubo, é isso mesmo, é adubo que é usado na agricultura para corrigir o solo e ajudar as plantas a se desenvolverem. Também é muito usado nas pedreiras de granito, que a gente sabe muito bem, para potencializar o poder dos explosivos, para potencializar o poder da dinamite. Ou já foi muito usado aqui no nosso estado também, nessas pedreiras de granito, o nitrato de amônio. E é interessante que eu já pude ver aqui, já trabalhei nessa área, como o nitrato de amônio ele é embalado em grandes fardos. É isso mesmo, são grandes fardos onde são embalados e assim ele pode ser usado posteriormente. Ele é um material perigoso, mas ele se torna ainda mais perigoso
quando ele é armazenado de maneira inadequada, durante muito tempo, e por conta e com a ajuda, na verdade, de um gatilho, que lá em Beirute foi o aquecimento do galpão onde estava estocado, o que aconteceu lá foi uma grande explosão que destruiu, e a gente viu uma grande destruição terrível naquela cidade. E o resto já é história para a gente contar e saber o que pode ter realmente acontecido, mas o que já se sabe é isso. Mas há uma coincidência aqui. Algumas coincidências nesses fatos que alcançam a nossa vida hoje. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes, nós carregamos fardos, armazenamos fardos, grandes fardos, de materiais, de situações, altamente perigosos na nossa vida, como a mágoa, como o pecado, como muitas outras coisas que vamos ver daqui para frente. Armazenamos isso no nosso coração de maneira completamente errada, durante muito tempo, e o pior, com a ajuda de um gatilho, pode explodir e trazer uma grande destruição para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, por isso é tão importante hoje a gente fazer uma pergunta: que fardo eu tenho carregado? Que fardo, querido, você tem armazenado na sua vida que não deveria estar armazenado ali? Que jugo tem pesado o seu coração, de maneira que tem trazido sofrimento para você? Há quanto tempo você tem abrigado na sua vida fardos que só fazem você viver um sofrimento sem medida? E aí o tempo vai passando, os dias vão passando, e você vai achando que armazenar fardos ruins na sua vida, carregar fardos pesados, se torna uma coisa normal. E por conta disso se torna uma constante, até que, por conta de ajuda de alguns potencializadores, a coisa fica terrível e causa uma grande explosão, atrapalhando toda a sua vida. Quando olhamos para esse texto, irmãos, ele vai nos ajudar, através do Espírito Santo de Deus, a reconhecer alguns fardos que temos carregados na nossa vida. E pela ajuda do poder do nome de Jesus, deixar esses fardos de lado e receber o fardo leve que Jesus tem para nós nesse tempo. Um desses fardos que podemos enumerar nesses dias é o fardo da culpa. Quando olhamos para o verso 28 do capítulo 11 de Mateus, Jesus está dizendo àquele povo que está carregando um fardo pesado, o fardo da lei, o fardo da culpa que os fariseus impunham sobre os ombros daquelas pessoas. Eles pediam para que eles pudessem fazer algo e eles mesmos não faziam. E aí o Mateus capítulo 11, verso 28 diz o seguinte: venham, diz Jesus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo: venham vocês que estão com o coração pesado, venham vocês que estão sofrendo por conta de uma culpa, por conta de uma situação que vocês não sabem como se livrar disso. Venham vocês que não sabem para onde mais caminhar. Venham vocês que estão chorando, sofrendo e não sabem mais como ter uma vida leve e suave. Sabe, irmãos, a culpa é um desses fardos que, quando armazenamos de maneira errada na nossa vida, quando carregamos de maneira errada na nossa vida, ela causa sobrecarga e descanso. E todos aqueles que se propõem a carregar o fardo da culpa vão sofrer. Vão disfarçar para as pessoas que estão ao seu redor, vão caminhar por aí, vão até dar um sorriso aqui e ali, mas vão viver uma vida de sofrimento. A culpa, ela pode ser muito útil, porque ela nos ajuda a regressar a um caminho correto e a caminhar numa direção certa. Ela é um indicador da nossa bússola moral, vamos assim dizer, interior.
Então a culpa ela serve, ela tem a sua utilidade para mostrar aonde estamos errados. A culpa ela tem a sua utilidade para fazermos entender que erramos, que pecamos, que falhamos. Mas, irmãos, sem os devidos cuidados, a culpa ela pode dificultar a nossa capacidade de ter uma vida correta. Eu acredito fortemente que imprimir culpa, o sentimento de culpa no coração e na mente do ser humano é uma poderosa estratégia de Satanás, porque ele sabe que aqueles que abrigam essas coisas no seu coração, eles deixam de se relacionar com Deus de uma forma plena. Sabe, irmãos, quem vive por aí com o coração cheio de culpa, se afasta do Senhor. Vêm ao templo, adoram, cantam louvores, fazem as suas orações aqui e ali, mas o coração está cheio de culpa. Mas eu creio, irmãos, que o nosso Deus Todo-Poderoso, nos deu o maravilhoso dom da graça. E isso, em Cristo Jesus, nós somos agradáveis a Ele. Toda vez que nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Efésios capítulo 1, versos 5 a 7 diz, e Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você que está carregando o fardo da culpa no seu coração, creia numa coisa, em Cristo você pode ser livre. Entenda isso, em Cristo Jesus, por conta de Cristo Jesus, nós fomos adotados e chamados agora filhos de Deus. Nós temos em quem recorrer por conta dos nossos erros. Talvez você esteja se perguntando, olha, eu errei muito, eu falhei muito, eu estou carregando o peso da culpa porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Tudo que eu faço, esse sentimento de culpa, faz eu sofrer cada vez mais. Olha o que o texto diz em Salmo 51, versos 4 a 7. Contra ti, pequei, e fiz o que te reprovas. De modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Amado, que versos maravilhosos, porque quando olhamos para esse texto e entendemos a ação de Deus na nossa vida através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nenhum fardo de culpa pode nos oprimir. Nenhum fardo de culpa pode mais ser carregado por aqueles que servem a Jesus. Então o que devemos fazer? Clamar e estar com o coração aberto para receber o perdão, o poderoso perdão que vem de Deus sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus. Por isso que é exatamente isso que Jesus está dizendo no verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Chega, querido, chega de carregar esse fardo pesado da culpa no seu coração. Existem ainda alguns outros fardos, eu estou enumerando aqui para que você possa entender, ter alguns insights de alguns fardos que de repente você esteja carregando sobre a sua vida e tenha atrapalhado por completo o seu caminhar. Um desses fardos, tão terrível, é o fardo da rejeição. Olhando ainda para esse texto, Jesus está dizendo, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você sabe por quê? O fardo da rejeição também é um fardo que, se armazenado ou carregado de maneira errada na nossa vida, nos causa dor, nos causa opressão. Isso ocorre porque a rejeição, ela ataca diretamente a autoestima do ser humano. Se você foi rejeitado e ainda não foi libertado dessa rejeição, muito provavelmente a sua autoestima está com alguma dificuldade. A pessoa, ela passa então, essa pessoa que sofre de rejeição, ela passa a exercer uma autocrítica muito severa e esquece, e também aumenta o sentimento de rejeição, e ela passa a duvidar
da sua real capacidade, passa a duvidar da sua verdadeira habilidade, do seu potencial, ela passa a duvidar dos seus valores. Quantas pessoas hoje têm impedido de caminhar, não conseguem mais avançar na vida, não conseguem viver uma vida plena por conta de uma rejeição que sofreu, quem sabe, ainda quando era criança. Quantas pessoas, irmãos, têm sofrido isso hoje em dia? Quantas pessoas, por conta da rejeição, têm se aprofundado nos vícios, buscando fugir desse sentimento de rejeição? Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que estava prestes a ser internada num centro de recuperação para viciados em drogas, eu querendo e tentando entender um pouco mais sobre a sua vida, querendo conhecer, eu estava ouvindo e ela conversando comigo, ela falando. E uma das coisas que ficou muito claras ali naquela conversa é que toda vez que essa pessoa se sentia rejeitada, ela ia para as drogas. Por conta, desde criança, ela tinha esse sentimento de rejeição, foi rejeitada pelos pais, rejeitada por muitas outras pessoas, severamente. E isso foi causando dor no seu coração. Chegou um momento que ela entendeu que ela precisava fugir dessa dor, que ela precisava deixar essa dor de lado. Foi aonde ela teve a sua primeira experiência com as drogas. E ela, ao experimentar a droga, ela sentiu o poder de fugir dessa rejeição. E isso foi passando, e esse experimento da droga se tornou um vício. E como eu disse antes, esse fardo que ela vinha carregando da rejeição se tornou um fardo tão pesado, e por conta das drogas, que foi um gatilho, tem sido um gatilho para essa pessoa até hoje, houve uma grande explosão na sua vida, que destruiu por completo a sua moral, destruiu por completo a sua integridade, destruiu por completo a sua família e a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Você entende como uma rejeição é um fardo tão pesado que não deveria ser carregado sobre as nossas vidas? Se você tem carregado esse fardo hoje, olha o que Jesus diz um pouco mais sobre rejeição. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Querido, o seu pai pode ter rejeitado você quando era criança. Hoje é dia dos pais, dia de festa, de alegria para muitas pessoas. Mas para alguns é um dia terrível. Para algumas pessoas, elas não gostam nem de ouvir falar que dia é hoje, que feriado seria, porque foi rejeitada pelo seu pai. As lembranças que ela tem desse momento causam uma dor tão grande que ela prefere se ausentar desse momento. Isso é um fardo muito pesado. Mas quando olhamos para esse texto, nós temos um Pai maravilhoso, que de maneira nenhuma, quando nos achegamos a Ele, nos rejeitará. Jesus te ama. O Pai, querido, o Pai te ama. Então não se sinta mais rejeitado. Entenda, tem alguém que quer te abraçar, que quer te amar cada vez mais. Jesus quer trocar o seu fardo pesado hoje por um leve fardo. Salmo 34, verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de você hoje. Aí onde você estiver, na sua casa, no seu lar, Ele está perto, diz a palavra de Deus, para aqueles que se quebrantam. Talvez você esteja carregando um fardo, é você que Jesus está te chamando. Venham a mim, diz o texto, venham vocês que estão com o coração pesado, que estão carregando um fardo que não deveria carregar. Jesus quer estar perto de você, Jesus quer trocar o fardo que você carrega ainda hoje no nome dEle. Ainda há outro fardo que causa dor, dificuldade na vida das pessoas, que é o fardo do fracasso. O fracasso também é outro fardo que, se armazenado de maneira errada, pode trazer completa destruição nas nossas vidas. O fracasso em si, amados, não é tão ruim assim. Na verdade, eu costumo dizer que o fracasso é mais um degrau para o sucesso.
Então não importa quantas vezes você fracassou, o importante é o que você tem aprendido de cada fracasso. Mas tem pessoas que insistem em carregar o fracasso na sua vida como um fardo. E quando elas carregam o fracasso como um fardo, isso desenvolve um medo de tentar novamente, um medo de avançar, um medo de descobrir novas coisas, um medo de se aproximar mais de Deus o medo de se relacionar com outras pessoas, com medo de fracassar. Isso é terrível. Não há nenhuma vida humana com uma ininterrupta série de vitórias. Não é só vitória. Talvez você possa dizer isso de uma maneira positiva, e isso é importante. Apesar das dificuldades, só vitória. Você pode dizer isso. Apesar das lutas, apesar dos fracassos, só vitória. Tudo bem. Mas a vida não é só vitória. Os fatos dizem isso. Os fatos dizem isso. Mas a verdade, irmãos, que todos nós experimentamos reveses. Todos nós experimentamos derrotas. Todos nós experimentamos perdas. Quantas pessoas nesses dias têm experimentado perdas, mas ainda assim se alegram no Senhor e Salvador das suas vidas? Ou seja, o fracasso por si só não é um problema em si, mas é quando nós guardamos esse fracasso dentro do nosso coração, não conseguimos superar esses momentos de fracasso na nossa vida, se tornam fardos pesados demais, insuportáveis, que ainda muita gente tem carregado hoje. Esse medo de fracasso nos faz ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós. O medo do fracasso impede a gente de tentar algo novo. Talvez você está aí na sua casa, cheio de sonhos, cheio de planos, mas tem carregado esse fardo no seu coração, por conta de alguém que disse que você não merecia, por conta de alguém que disse que você não é capaz. E isso tem carregado você de dor, por conta de muitas situações, tem te lembrado dos momentos em que você fracassou. Entenda bem, querido, esse medo ele não pode prevalecer na sua vida. Conta-se uma história de dois garotinhos, você deve ter ouvido essa história. Dois garotinhos estavam patinando num lago de gelo. Eu não sei o que é isso, só sei de ver pela televisão. A gente não mora num país que nos proporciona uma imagem como essa, mas segundo a história, isso era comum na cidade desses dois garotinhos. Eles estavam patinando num lago de gelo, até que um deles, patinando no meio do lago, passando por uma camada fina de gelo, o gelo quebra e um deles cai para dentro do lago, gelado. E o outro garoto, seu amigo, olha para a margem e começa a pedir socorro às pessoas. As pessoas não podem se aproximar do lago de